O melhor jogador do mundo. 2006. Você diz o que? Depois da Copa? Não, digo. Começar por 1938. Guedes Silva. A sua atuação social e sua relação com o meio ambiente. Informações e exceções no site da Tá, ó, avisei o Vianney, tá? Vocês podem me informar. Será que o Rui vai estar amanhã? Vai. Ele viajou hoje, viajou pra lá. Sim, todo mundo viajou pra lá. Não, todos viajaram pra lá. Eles estão em viagem agora, acho que o William vai entrar no salão. Eles viajaram hoje. Não, mas hoje tem que entrar o Vianney, o mentor da Copa. Hoje o Vianney que chamou hoje. O Estúdio B recebe André Silva, repórter da Rádio Gaúcha, um especialista em Copa do Mundo. Ele trabalha muito com a ideia de memória e de história da Copa do Mundo. E a minha tarefa contigo, nesse Estúdio B, André, é tratar de grandes momentos da história de Copas do Mundo. Vamos começar, para ser bem objetivo, por 1938, quando surgiu o primeiro grande craque da história do futebol brasileiro? Vamos lá. Leônidas da Silva, Diamante Negro. Artilheiro daquela Copa do Mundo, Benfica, e até autor de um gol descalço naquele Mundial, né? Ficou sem chuteiras no jogo que o Brasil ganhou de 6-5 da Polônia, jogo na prorrogação, o Brasil esteve atrás, virou o jogo e num sensacional 6-5 eliminou a Polônia naquela Copa do Mundo, pois o Leônidas foi o artilheiro daquela Copa do Mundo, marcando 8 vezes. Olha, a imagem do Leônidas da Silva, 1938, naquela Copa que foi realizada na França e que foi a primeira grande Copa do Brasil. É bom que se diga, o Brasil foi terceiro colocado. E o Leônidas, naquela Copa do Mundo, ele espantou o mundo todo apresentando a chamada bicicleta, que era uma característica dele que ele já dava lá por 1932 jogando no Bom Sucesso. Mas para espantar o mundo foi naquela Copa, né? Exatamente, tem até essa imagem aí dele jogando pelo São Paulo já, né, no Pacaembu, dando a bicicleta. O Leônidas, que era o homem elástico, né, o homem borracha no ataque nos anos 30, e foi o primeiro, dá para se dizer que o primeiro grande craque brasileiro em Copas do Mundo, porque teve o Friedenreich antes, mas em Copas do Mundo o primeiro grande craque brasileiro foi o Leônidas. Bom, esse foi um grande momento, especialmente da história do futebol brasileiro em Copas do Mundo. Mas depois nós tivemos um outro grande momento da história das Copas, que foi o chamado Maracanaço de 1950, hein, André? 16 de julho de 50, aquela decisão, mais de 200 mil pessoas. Para a FIFA, o maior público da história, em torno de 198 mil torcedores em Copas do Mundo. Jogo em que o Brasil jogava pelo empate, era um quadrangular, não era uma final, era um quadrangular. O Brasil jogava pelo empate, saiu vencendo, levou a virada do Uruguai e perdeu o título mundial. E foi quando o Maracanã foi oficialmente inaugurado. Exatamente. Aí tem uma imagem no Maracanã mostrando o placar do jogo. Brasil... aliás, placar não, só o placar eletrônico antes de começar a partida, Brasil e Uruguai, que terminou com a vitória do Uruguai, comandado pelo volante hoje, era centro-médio na época, Centeralf, Obdúlio Varela. Obdúlio Varela, quem sabe o primeiro grande herói uruguaio mesmo, que o Uruguai já tivesse ganho uma Copa do Mundo. Ali em 50 era o bicampeonato uruguaio, mas o Obdúlio Varela ficou marcado para toda a história do futebol uruguaio como grande comandante. Dizem que comandou aos gritos, ele diz que comprou os jornais cariocas na época e que diziam: Brasil será campeão do mundo hoje. O Obdúlio Varela teria levado esses jornais para a concentração e distribuído aos seus companheiros para dizer: olhem, estão nos desconsiderando, a festa está pronta, o Brasil já se considera campeão. E alguns jogadores brasileiros que participaram daquela campanha admitem que o salto alto pesou e muito. André Silva, outro grande momento da história das Copas foi em 1958. Na Copa de 58, a primeira vencida pelo Brasil, mas ali surgiu um jogador, claro, surgiu o Pelé, por exemplo, o Garrincha jogando muito, mas teve um jogador com uma atuação destacada porque ele foi, até hoje, o maior goleador da história de uma Copa só. Esse aí, ó, que nós estamos mostrando a imagem. É o francês Just Fontaine, vale lembrar, né, Benfica, que naquela época, por exemplo, a primeira fase, 3 jogos, já ia para quartas de final, 4º jogo, semifinal, 5º jogo, decisão ou 3º lugar. Em 6 jogos o Fontaine fez 13 gols. Quer dizer, uma média superior a 2 gols por partida. 1958, o francês Just Fontaine, o maior goleador individual da história das Copas, numa só ele marcou 13. Foi eliminado, morreu no Brasil na semifinal, a França perdeu para o Brasil na semifinal. Os franceses reclamam muito até hoje, inclusive, desta semifinal, porque num lance com o Vavá, o zagueiro Janot da França
fraturou a perna. O placar era 1-1 e logo depois o Didi fez o gol da virada brasileira e naquela época não tinha substituição. Então o que aconteceu? O Brasil jogou com 11 contra 10 durante 70 minutos daquele jogo. Esse é o repórter André Silva da Rádio Gaúcha e com ele nós estamos mostrando alguns momentos marcantes da história das Copas do Mundo. Vamos para outro momento. Esta seleção aí, em 1974, espantou o mundo, André. Seleção holandesa, né? A chamada Laranja Mecânica, comandada pelo Johan Cruyff, mas que tinha outros... capitão do time. Exatamente, aqui. O capitão do time, segurando a flâmula com a braçadeira ali do lado esquerdo do corpo. Agora, tinha outros grandes jogadores. Tinha o Neskens, por exemplo, que era um grande craque no jogo contra o Brasil, inclusive marcou um dos gols, um dele e o outro do Cruyff, eliminaram o Brasil no triangular semifinal, porque também ali naquela Copa do Mundo eram com triangulares, quadrangulares, não era ainda a atual fórmula da Copa do Mundo. Primeiro grande time baseado numa equipe, né? Era o Ajax, que era o tricampeão europeu. O técnico Rinus Michels levou quase que todos os jogadores da seleção para a seleção holandesa daquela equipe do Ajax, que era tricampeão europeu e que simplesmente revolucionou o futebol nos anos 70. 1974, carrossel holandês, a chamada Laranja Mecânica. Bom, aí nós vamos falar sobre o gol do Maradona. Vamos conferir o gol do Maradona, 1986, que foi o maior gol da história das Copas do Mundo. Olha o lance aí, viu, André? Estádio Azteca, quartas de final, Argentina e Inglaterra. Muito se fala do gol da mão de Deus, que é nesse próprio jogo, marcado pelo Maradona, mas esse é o gol onde ele dribla simplesmente 7 jogadores da Inglaterra. Pega a bola na intermediária defensiva, atravessa o campo, vai à área, ultrapassa o goleiro Peter Shilton e aí faz aquele que simplesmente é o gol mais bonito da história. Inclusive, essa semana no site da FIFA saiu uma pesquisa sobre vários dados de Copas do Mundo e a própria FIFA aponta como o gol mais espetacular de todos os mundiais até agora, este gol marcado por Maradona. É um gol realmente fantástico do Maradona. E acho que nós estamos chegando ao final desse bate-papo, recuperando alguns dos principais momentos da história das Copas para falar sobre aquele que foi o maior jogador do mundo, aliás, considerado o maior atleta do século passado e continua sendo, convenhamos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que participou de 4 Copas do Mundo e brilhou intensamente em 2 delas. E foi 3 vezes campeão, mesmo que só tenha disputado 2 finais, né? Porque o Pelé disputou só a final de 58 e a de 70. Em 62, ele participou do primeiro jogo inteiro, a estreia contra o México, jogou alguns minutos contra a Tchecoslováquia e teve uma lesão muscular que o eliminou daquela Copa do Mundo, onde surgiu o Amarildo para ser o seu substituto e ao lado do Garrincha, o comandante da equipe brasileira. Mas tem 3 títulos mundiais em 4 participações, o Edson Arantes do Nascimento. 17 anos de idade, surgiu nessa Copa de 1958, vencida pelo Brasil, foi uma Copa na Suécia, e olha o time, ó. Ao lado do Vicente Fiola, o técnico, aparece Djalma Santos, que naquela Copa foi considerado o melhor lateral direito da Copa, jogando apenas a última partida. Só decisão, exatamente. Só decisão, porque todas as outras, o Dessordi era o lateral do Brasil. Aí aparece o Zito, o Bellini, que era o capitão do time, Nilton Santos... o quarto zagueiro é o Orlando, Gilmar. Tá lá o Gilmar. E na linha de baixo, bom, ali aparecem 2 gênios. 2 gênios. Ou 3, né? É. Garrincha, Didi e Pelé. É verdade. Porque Didi também era um grande jogador, um grande gênio daquela época. Didi que depois foi enfrentar o Brasil na Copa de 70. Não. Na Copa de 82, ele esteve treinando a seleção do Peru. Em 70 foi o Tim, que foi outro grande jogador da história brasileira. Garrincha e Pelé que juntos... Deixa eu só completar aqui. Mais o Vavá e o Zagallo. O Vavá e Zagallo. Ponteiro esquerdo. Era a seleção de 1958, depois veio a grande seleção de 1970, comandada também pelo Pelé, que fez uma campanha, teve um desempenho extraordinário naquela Copa do Mundo. Ali ele aparece abraçado já na Copa do México em 70 ao Jairzinho. Exatamente, comandados pelo Zagallo, né, que foi o treinador. É verdade. E foi o primeiro campeão como jogador e como técnico, feito repetido depois pelo Beckenbauer, campeão em 74 pela Alemanha e depois campeão pela seleção alemã na sequência na Copa de 90. Para fechar então, Pelé e Garrincha, a maior dupla da história das Copas, seguramente. Até hoje é a maior dupla, até pelos números, porque juntos eles detêm um recorde impressionante. O Brasil tem a maior invencibilidade de uma seleção. Da Copa de 58 a de 66, o Brasil ficou 13 jogos sem derrota. Foi perder para a seleção de Portugal e da Hungria. Só que nesse período, nesses 13 jogos, atravessando 3 Copas, eles estiveram em campo em todos esses jogos. São os únicos que conseguiram isso. André Silva, lembramos de momentos marcantes da história dos mundiais. Quero te agradecer pela participação. André Silva, repórter da Rádio Gaúcha, um especialista em Copas do Mundo. Obrigado, André. Obrigado, Benfica, pelo convite. Foi muito bom participar aqui desse bate-papo com o Silvio Benfica, falar sobre a história das Copas do Mundo, nesse projeto que é o Estúdio B, que é um projeto que o Benfica criou,
e está tendo um enorme sucesso, não dá para dizer de outra maneira, né? Já com outros grandes, quem eu ia dizer, eu tô sentado no lugar, tava o Falcão, né? Falando a respeito de história de Copa do Mundo. O Falcão jogou, né? Eu meramente estou colaborando com algumas histórias, enfim, mas também é uma honra estar participando. O André Silva é aquilo que eu chamo de especialista, de estudioso do futebol e de competições como essa Copa do Mundo. Quer dizer, só podia ser ele a participar comigo no Estúdio B para lembrar momentos importantes, momentos marcantes na história das Copas do Mundo.